Seabra, boa noite, Diego Pérez, Rádio 102 FM. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa partida. E o Bragantino teve apenas 2 dias de mudança, né, de um jogo para o outro. E nesse pouco tempo que vimos hoje, foi um time mais equilibrado, um time mais sólido, um time que conseguiu enfrentar e às vezes criar várias oportunidades também para chegar ao gol diante do Palmeiras. O que mudou nesses 2 dias? O que você conseguiu trabalhar nesses 2 dias para essa melhora que vimos hoje do Bragantino? Boa noite a todos. Realmente nós tivemos um desempenho hoje mais consistente, mais equilibrado. Muito disso passou pela evolução dos aspectos defensivos, principalmente nas situações de pressão média. Na pressão alta ainda iniciamos no começo do jogo não tão bem quanto a gente pretende, mas evoluiu durante o jogo. No segundo tempo também tivemos algumas ações interessantes. E nos momentos que o Palmeiras teve domínio territorial, como no começo do segundo tempo, e nos empurrou para trás, nós defendemos muito bem coletivamente fundo de campo e área, e evitamos que eles pudessem ter alguma chance mais clara de definição. Haja visto que o Cleiton acho que não fez nenhuma defesa assim, de grande complexidade no jogo, né? E tivemos a maturidade para passar por esses momentos em que o Palmeiras conseguiu nos empurrar e voltar para o jogo. Seja voltar em organização ofensiva, seja voltar com uma transição ofensiva, seja voltar com um ajuste de pressão que incomodou o adversário. Então, sem dúvida, tivemos aí um jogo coletivamente mais equilibrado. Ofensivamente, nós diante daquilo que nós propusemos, entendendo estrategicamente a forma que o Palmeiras defende, conseguimos gerar algumas dificuldades para a equipe adversária, e tivemos uma leitura assim, clara das funções, e eu fiquei satisfeito diante da circunstância de ter vindo de um jogo em que o desempenho não foi bom e conseguir colocar uma resposta, mas também entendo que tem margem para continuar evoluindo e fazer ainda melhor, né? Diante da importância, dificuldade do jogo, o cenário de jogar fora de casa como uma equipe contra o Palmeiras foi muito positivo. Mas eu entendo que o grupo, eu confio no grupo, na qualidade dos jogadores, nós temos potencial para, com o tempo, conseguir produzir ainda mais, envolver ainda mais e produzir ainda mais ofensivamente, mas isso é normal, isso vai acontecer com o transcorrer do tempo, do trabalho do dia a dia e dos jogos, né? Com 2 dias só de preparação, a gente fica um pouco mais limitado, mas a gente sabe que muitos jogadores que iniciaram hoje não jogaram ou jogaram uma minutagem mais baixa no último jogo. Isso nos permitiu ter mais dias de treino com eles, então o resultado, né, surte um efeito, você poder trabalhar um pouco mais de tempo. E daí esse é o efeito que vocês puderam observar na partida de hoje. Se abre aqui, Pedro Rigoni da Bragança FM. É lógico que hoje você não contava com o Eduardo Sacha, né, que cumpriu suspensão automática, mas a escalação que você iniciou o jogo hoje é muito próxima daquela que você considera a ideal para o Bragantino no começo do ano? Olha, é muito cedo para falar numa escalação ideal, né? Eu acho que é muito cedo, é muito precipitado. Nós tivemos aí quantas contratações, Diego? 7 ou 8? 7, 8 contratações, mais algumas saídas, né? No futebol, as pessoas gostam de falar peças, né? Como se fosse você trocar uma peça do automóvel ali que deu um problema ali, ou da suspensão, você troca e tá beleza. Mas vocês têm que entender que é mais como uma cirurgia, porque uma equipe é um organismo vivo. Então é como se você tivesse feito uma cirurgia em 30% do corpo. Quanto tempo leva para o corpo se ajustar se você faz uma cirurgia desse tamanho? Entendeu? Então, esse é o processo pelo qual a gente está passando, e diante desse processo eu acho muito precipitado, e eu nem tenho essa pretensão de ficar buscando uma equipe ideal. Eu tenho que treinar os jogadores, estimular todos, acompanhar de perto a evolução deles, oportunizar num momento que eles podem ser importantes para o coletivo, por exemplo, como aconteceu hoje com o Vitinho, né?
Então, por quê? Porque a gente vem acompanhando no dia a dia, vem observando, vem experimentando diferentes posições, né? Então, essa é uma posição que é mais próxima do que ele jogava no 23 ou do que ele jogava no Desportivo Brasil, do que a forma como ele vinha trabalhando na primeira equipe do Red Bull, né? Então, eu voltei a testar ele em diferentes posições, porque ele é um dos jogadores que a gente tem que tem capacidade de ser versátil, e achei que ele poderia agregar nesse jogo em função das características dele. E acho que ele deu uma resposta bastante positiva. Então eu estou muito mais preocupado nesse momento em buscar entender cada jogador e extrair o melhor de todos do que definir um 11 ideal, entendeu? Isso seria muito pobre, porque eu tenho um grupo inteiro para cuidar, né? E aí vocês... Esse é um exemplo emblemático disso, né? Quais de vocês pensariam que num cenário como hoje o Vitinho iria entrar e ser importante? Né? Na primeira rodada aqui, vocês me perguntaram se o André e o Chumbinho iriam estrear, que tem muita expectativa de estrear. O André já jogou, o Lago já jogou, o Vitinho já entrou, o Vinicinho tem tido sequência, né? Então a gente tem que tomar cuidado para manter a nossa capacidade de entender os processos todos que estão acontecendo, né? Porque às vezes a gente coloca foco numa coisa, depois esquece e a gente deixa de prestar atenção nesse sentido. Então a minha preocupação é muito mais com cada jogador, extrair o melhor e tentar potencializar o grupo. E na verdade, o 11 ideal, se é que um dia vai ter um 11 ideal com esse calendário maluco que a gente tem, ele vai ser muito mais consequência daquilo que os jogadores estão entregando e produzindo do que eu buscar criar alguma situação. Seabra, boa noite, Leonardo, Rádio Futebol Total. Você fez a analogia da cirurgia, seguindo nessa linha. A cirurgia no jogo do Água Santa, na parte defensiva especificamente, não deu nada certo, né? E hoje tem uma mudança muito brusca, muito positiva para essa cirurgia no jogo contra o Palmeiras. Queria que você falasse, na sua cabeça, os principais motivos para essas mudanças e se... por acaso um cirurgião chamado Jürgen Klopp assistindo essa cirurgia hoje teria diferença, né? Não sei. Eu acho que os jogadores são comprometidos com o nosso clube, com o nosso trabalho. Nem eu, nem os jogadores ainda tiveram nenhum contato com ele, né? E assim, a gente sempre procura dar os feedbacks daqueles pontos que foram centrais, né? Porque com 3 dias de diferença você não consegue melhorar tudo. Você tem que escolher quais pontos você vai atacar. Então você vai achar que vai ter uma mudança radical, completa da equipe, de qualidade de jogo, em todos os aspectos de jogo, de um jogo para o outro. Não é mágica, né? É trabalho. Então nós fomos muito claros e específicos nos feedbacks ali de organização defensiva, de alguns mecanismos que nós tivemos dificuldade de leitura, de interpretação e de execução. E foi muito mais até pela correção do vídeo e um pouco que foi passado no campo, mas bem pouco mesmo, e os jogadores conseguiram equilibrar melhor os espaços, ter leitura das funções em cada momento do jogo. Claro que tem situações que o Palmeiras faz movimentos, como toda equipe que é bem treinada, e o Palmeiras é uma equipe muito bem treinada, que gera indecisão, que gera dúvida, porque ele busca gerar vantagens, né? E em alguns momentos isso acontece no jogo, mas é normal. E na verdade, essa é uma resposta que mostra, além da eficácia do feedback, que isso é muito raso, acho que ela mostra o comprometimento dos jogadores com o trabalho. Porque o mérito de conseguir entender e ter a coragem de colocar em prática e entregar algo melhor num jogo tão difícil, a gente tem que reconhecer o esforço e o comprometimento deles nesse sentido aí. Seabra, boa noite, Rodolfo Henrique do Jogo em Pauta. Na primeira etapa a gente viu a equipe do Bragantino pressionando bastante a saída de bola da equipe do Palmeiras. Teve aqueles 2 milagres que o Everton fez, poderia terminar 2-0 para o Bragantino. No segundo tempo a gente percebeu que a partida em alguns momentos estava fugindo ali da mão do Bragantino e o Palmeiras teve até algumas chances. Esses momentos, você acha que foi cansaço da equipe ou a equipe desligou mesmo um certo momento ali da partida? Não é que a equipe desligou. Acho que o Palmeiras fez um ajuste de como fazer um gatilho de subir uma pressão, principalmente com o Estevão saltando no Eduardo. Isso gerava um homem livre, que era o Juninho, e a gente tinha que ser capaz de achar o passe na contramão da subida do Estevão ou achar uma conexão dentro para fazer. Ao mesmo tempo, eles mudaram estrategicamente, porque no primeiro tempo
eles estavam sustentando mais a última linha numa linha média, e tentando enfrentar um pouco a nossa progressão dos zagueiros nessa altura do campo. No segundo tempo, eles abriram o meio e desceram as linhas para que os nossos zagueiros infiltrassem e entrassem no Marapuca para eles terem uma transição com a gente desequilibrado atrás. Então, vocês podem ver que em alguns momentos do início do segundo tempo, a gente teve essas ações de condução até lá dentro, do Eduardo, do Pedro, e eles conseguem ter alguns contra-ataques perigosos e depois eles pressionam a gente num jogo de pressão ofensiva, com bola parada, escanteio, lateral, inversão, bola na área, né? Então, eu acho que foi muito mais o mérito do Palmeiras, que estrategicamente trocou algumas coisas, e a gente precisou levar um tempo até ter essa leitura e ajustar a forma de atacar e também entendo que a partir de um momento a sua impressão procede, porque é lógico, o tempo do jogo vai passando, bastante intensidade no primeiro tempo, a intensidade começa a cair, e você vê que à medida que a gente vai fazendo as trocas, a gente volta a pressionar um pouco mais alto, consegue roubar a bola mais alto, fazer transições, e em alguns momentos volta até a entrar em organização ofensiva no campo adversário. Então, acho que num primeiro momento não foi uma questão física, mas num segundo momento os jogadores entrando fresco trouxeram de novo a gente para a disputa ali territorial do jogo. Boa noite, Fernando. Você falou já hoje sobre não ter um 11 ideal e também já falou alguns momentos de mudar algumas coisas para buscar as melhores vantagens nos jogos. Mas, acima disso, é manter a identidade da equipe, que acho que aí tem a ver com o Klopp, né? Que tem a identidade da marca, que quer manter todos os clubes da empresa. Mas como manter essa identidade, a competitividade, nesse início de temporada, com um calendário tão apertado, com tantos jogos, e essa dificuldade de você, às vezes, repetir time, às vezes adaptar jogadores que acabaram de chegar nesse modelo? Exatamente. Esse é o grande ponto, é o grande desafio que a gente vem encontrando, né? Porque a gente tem uma identidade de marca e de jogo, de energia, de agressividade, né? De buscar um jogo impositivo, um jogo original, e com esse pouco tempo de preparação e de recuperação entre os jogos, como que você vai sustentar um jogo que exige essas características de esforço mental e físico, né? Então, uma das formas que a gente tem é rotacionar o grupo para que todos consigam jogar, ou aqueles que naquele momento podem ser oportunizados, para que alguns recuperem, para que outros possam fazer a partida e manter a nossa forma de jogar, ao mesmo tempo de poder apresentar aquilo que eles podem trazer para o nosso jogo coletivo, com as características individuais deles, né? E a outra forma é saber gerenciar as alternâncias e os momentos de dificuldade do jogo, né? Então, nesse sentido, hoje teve momentos que o nosso time estava um pouco mais cansado e a gente soube não acelerar o jogo, ou elaborar um pouco mais por trás, ou não iniciar uma reposição de jogo com o time desorganizado, né? Então, é preciso aprender realmente a se ajustar a esse cenário, porque é uma realidade concreta que não vai mudar, né? E, diante disso, a gente tentar fazer o nosso melhor no sentido daquele futebol que a gente pretende fazer. Seabra, gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a sua leitura na entrada do Vitinho Motta para a saída ali do Vinicinho, que acabou sendo eleito até o melhor da partida pelas oportunidades que ele acabou criando. E ainda nesse sentido, se pudesse falar da saída do Lucas, se foi mais uma questão física, né? Lucas Evangelista para a entrada do Gabriel. E o Isidro Pita, você acha que ele tem encontrado dificuldade nesse começo do Bragantino, até por conta da maneira que a equipe joga? São muitas perguntas, né? Vou tomar um ar aqui. Bom, Vitinho Motta, daquilo que a gente vem observando do trabalho dele do dia a dia, havia uma expectativa da minha parte daquilo que ele poderia entregar numa situação específica de jogo como a de hoje, né? De um final de jogo, ele está muito rápido, uma condição muito boa, um jogador que tem qualidades importantes de espaço reduzido, e é muito difícil marcá-lo, né? E eu venho mudando ele de posição e vendo que ali por dentro ele tem ido muito bem também, né? Então, a entrada dele, a gente precisava sair do sufoco que a gente estava tomando naquele momento e conseguir subir um pouco e ajustar um pouco a marcação,
ser um pouco mais agressivo na primeira pressão, na primeira linha de construção do Palmeiras, para também poder tirar o time de trás, né? Então ele entregou coisas importantes ofensivas e defensivas na entrada dele. O Vinícius estava desgastado, estava fisicamente, sentiu o ritmo do jogo, né? E aí nós optamos por colocar o Mosquera, que tem muita potência e vantagem física, porque para o Marcos ali foram duelos difíceis com o Vinícius, e aí a gente imaginou que naquele momento o Mosquera poderia ser bem efetivo também, e ao mesmo tempo refrescar um pouco o Mosquera no jogo, porque o lado que o Vanderlan subia gerava mais desgaste no ponta desse lado. Então passamos o John para cuidar dessa situação, e o John também vem trabalhando bem quando joga de ponta direita, como foi no final do ano passado, como teve em alguns momentos no início do segundo tempo aí do último jogo, e sabendo que o John poderia ser uma troca em seguida, mas que a gente ia acompanhar o desenrolar do desgaste, da produtividade dele naquele momento. Quantas faltam? Lucas e Pita. O Lucas eu achei que foi desgaste, mas o Palmeiras também é o seguinte, colocou 3 jogadores de uma vez numa troca e colocou o Veiga para circular nas costas dele, porque era uma situação que gerava muita dificuldade para a gente, a marcação do Estevão, que no primeiro tempo nós tivemos alguns equívocos na forma de fazer a cobertura do 1 contra 1 dele, e no segundo tempo nós ajustamos. Ele conseguiu menos fuga para o interior, fuga menos longa, não conseguiu bate de centro, né? Então, e nem drible para o fundo. Então a gente ajustou aquilo, mas gerava alguns espaços que podiam ser explorados, e a entrada do Veiga circulando nas costas do Lucas estava gerando uma vantagem perigosa a favor do Palmeiras, e a gente precisava equilibrar aquele espaço. E o Lucas também já estava um pouco cansado, já era 40, 42. A gente explicou para o Gabriel a situação e acho que conseguimos ter uma estabilidade ali com a entrada dele nesse sentido. Cara, eu entendo que o Pita tem contribuído muito coletivamente, não é porque ele não fez um gol. É um jogador que se entrega demais, oferece muita mobilidade, desgasta demais a defesa, é sempre uma preocupação constante. E um jogador competitivo e que vai no seu limite. Então, eu estou muito satisfeito com isso. Eu lembro que quando eu cheguei ano passado, tinha essa coisa de que o time não fazia gol a tantos jogos e não sei o que lá. E à medida que a equipe construir e consolidar e ganhar repertório, isso vai facilitar as pessoas que fazem os movimentos de definição. E no fim do ano passado foi o que aconteceu com o Sacha, né? Assim, em algum momento o time sincronizou, os movimentos de ataque à área aconteceram, gols com ele atacando o Canal contra Atlético Paranaense, né? Depois gol do Vinicinho atacando também cruzamento contra o Criciúma, enfim, as coisas começaram a situação contra o Cruzeiro, passe para a região do pênalti, o Sacha voltando rodado para bater, né? O gol que aconteceu contra o Cruzeiro. Então, eu estou muito tranquilo assim, em relação ao Pita, porque eu vejo a entrega dele no jogo e a entrega dele no dia a dia. E aquilo que ele entrega para a equipe, em relação às situações que ele favorece a gente coletivamente, está sendo excepcional. Seabra, a sensação que dá é que o Bragantino joga com mais intensidade, talvez mais motivado contra os grandes. E aí vou voltar a bater nessa tecla da intensidade. Mas como manter a intensidade do jogo grande que o Bragantino consegue colocar em campo para as outras partidas, já projetando também sexta-feira contra o Novo Horizontino? Olha, a gente vem enfrentando esse desafio aí da forma como a gente joga, mas muito mais do que isso, do próprio calendário de jogos, né? E aí nós temos, em alguns momentos, porque começa a ter um acúmulo de minutagem alta com pouco tempo de recuperação, a gente precisa refrescar o jogador precisa recuperar, né? Olha o próprio Palmeiras, olha o próprio Corinthians, eles estão intercalando as equipes, usando 2 equipes, todos os jogos, para quê? Para conseguir ter intensidade. Agora, no nosso caso, nós temos essa questão de ter uma mudança mais extensa, como eu falei, né, do próprio elenco, e isso envolve situações individuais pontuais, de jogadores que treinaram um pouco menos,
né? Jogadores da própria casa, mas que terminaram o ano passado muito tempo sem jogar, como foi o caso do Borbas. E aí ele está treinando bem, mas ele vai iniciar para fazer um jogo, tendo a primeira semana dele, ele ainda precisou fazer transição. Ele foi para o campo na segunda semana treinar com a equipe, tá certo? O próprio Ramires é um jogador que nós estamos tendo um cuidado todo especial para que ele consiga se firmar em relação à carga de trabalho, à minutagem de jogo, né? E aí a gente colocou ele 45 minutos contra o São Bernardo, ficamos satisfeitos com a entrega, com aquilo que ele produziu, mas é normal, já apresentou algum sinal de cansaço, e nesse jogo nós colocamos ele de novo no último e colocamos mais tempo, para ir desafiando ele, para ir gerando um acúmulo de carga que possa ser condicionante. Então, Guzmán teve a questão da contratação, teve a questão de que perdeu um pouco do tempo de preparação no Uruguai. Então, a gente precisou, por ser uma quarta rodada nessa situação, para ser competitivo e para poder recuperar aqueles que estavam desgastados, promover essas alterações. Mas não são todos os jogadores que estão com ritmo de jogo, que tiveram todas as condições normais, entendeu? Então, é impossível manter a intensidade. Isso daí vai vir com o tempo. Agora a gente vai estimular, a gente vai recuperar, a gente vai cobrar e vai trabalhar nesse sentido. Hoje a gente teve uma intensidade, acho que boa, considerando tudo que está acontecendo, o Campeonato Paulista, início de preparação, mas eu entendo também que o time tem condição de mais, com o tempo, entregar ainda mais, né? Então, é isso.